Apocalipse, o capítulo é o 2 e o versículo é o 7. Se alguém precisar de ajuda para achar o versículo aí, só levantar a mãozinha que essas irmãs e irmãos de pezinho aí pode ajudar a achar também, tá? Apocalipse 2, versículo 7 diz o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui no caso, o que era para ouvir? Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Sempre que você ouve e dá ouvidos, são duas coisas diferentes, você tem uma recompensa. Amém? Aqui no caso do Apocalipse, ele estava falando de algo já mais profundo, né? Comer da árvore da vida, não é exatamente o que a gente vai aprofundar. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o início do versículo. Quem tem ouvidos, ouça. Então, nós estamos falando de coisas diferentes ali. Ter o ouvido para ouvir, eu tenho que ter esse ouvido, e a outra coisa que eu tenho que fazer é o quê? Ouvir. Ouvir no sentido de dar crédito ao que eu estou ouvindo, de dar importância ao que eu estou ouvindo, a tomar aquilo que eu estou ouvindo como uma verdade. Não adianta só eu ouvir e não dar importância, achar que não é verdade, que não é bem assim, talvez para o outro, não para mim, né? Eu vou estar ouvindo, mas não vou estar ouvindo. Então, quem tem ouvidos, ouça. Para eu conseguir ouvir, e para eu, ao ouvir, poder dar atenção, antes eu precisei ter essa capacidade de ouvir. E aí eu vou dizer, pastora, a só está me confundindo agora, como assim? Não estou falando do ouvido físico, esse aqui, que nós temos dentro das orelhinhas, né? Às vezes funciona bem, às vezes em algumas pessoas tem umas coisas. Não estou falando desse ouvido. Eu estou falando de um outro ouvido, porque se nós precisássemos desse aqui para entender a palavra de Deus, o surdo não ficaria curado, ficaria? Se eu preciso desse aqui para ter fé, né? Para poder usar a palavra de Deus, como é que o surdo ouve, se ele é surdo, né? E muitos milagres relatados na Bíblia Sagrada, era qual? Que os surdos ouviam. Como é que o poder de Deus entrou ali, se ele não podia ouvir com esse, né? Então, não é desse aqui que eu estou falando. Esse, quem tem ouvidos para ouvir, ele vai ser explicado por Jesus. Essa capacidade de ouvir a palavra de Deus, ela é dada por Deus. Vamos ver aonde? Lucas, o capítulo é o 8 e o versículo é o 10. Evangelho de Lucas, o capítulo é o 8 e o versículo é o 10. As folhinhas aqui são fininhas, elas grudam. Todos acharam? Pensei que o versículo 10 tinha sumido aqui da minha Bíblia. Também é uma passagem muito conhecida. Disse Jesus assim, respondeu-lhe Jesus a uma pergunta dos discípulos, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. O que quer dizer isso aqui? Você está lá na parábola do semeador,
semeador saiu a semear, foi jogando as sementes, e aí os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, o que quer dizer isso? Não entendi nada. Semeador, semente, vai para lá, vem para cá, a raiz se perde, a outra o sol queima, o que quer dizer esse negócio aí? Aí Jesus foi explicar, né? Olha, a vocês é dada a capacidade de entender, a capacidade de ouvir a palavra de Deus e trazê-la para o coração. Aos outros, não. Aos outros, a palavra de Deus, ela vem, né? A semente vem, só que eles veem, mas não enxergam. Eles escutam, mas não ouvem, porque eles não têm essa capacidade de compreender a palavra de Deus é dada por Deus. E aí vem a primeira coisa: por que é difícil a sua família compreender o Evangelho? Porque ela ainda não tem esse ouvido. É com a aproximação que esse ouvido vai sendo dado, amém? Conforme você vai dando testemunho, conforme o poder de Deus vai operando, essa capacidade de compreensão vai se despertando. Mas enquanto ela não tiver, seu filho não vai entender e não vai aceitar, porque não entende. Dá para entender? Às vezes o marido está lá aprisionado no alcoolismo, né, na droga, no problema, no vício, na pornografia, enfim, sei lá. E aí você vai e você insiste, e você fica repetindo versículos, e você fica repetindo frases, e parece que não funciona. Parece não está funcionando mesmo, porque ele não tem ainda essa capacidade. É a aproximação do poder de Deus, do Evangelho, da presença de Deus, que vai nos trazendo essa capacidade. E aí tem uma boa notícia: você tem essa capacidade. Diga, eu tenho. Você tem essa capacidade, porque Jesus já lhe deu. Foi o que ele explicou para os discípulos ali. Por que você tem essa capacidade? Porque você já tem essa comunhão com Jesus. Você já foi tirado do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor. No império das trevas é outro idioma. É outro idioma. Um idioma de prisão, de medo, de pecado, de escravidão, né, de dificuldade, de castigo. Os deuses, nesse império, eles têm uma relação com os seus servos de medo, de punição. E por que eu digo isso? Antes de ser de Jesus, minha família, parte dela, né, ela servia a esses deuses. E muito do que funcionava bem ali era a ameaça, né? Se você não fizer, o negócio vai ficar feio para o seu lado. Eles têm uma relação de medo, de ameaça, de punição. Mas aí, quando você é transportado desse império de opressão de Satanás, que o diabo ele quer destruir, matar e roubar, foi o que Jesus explicou. O diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Então, tudo que mata vem do maligno, mata a sua fé, seu ânimo, sua autoestima, sua capacidade intelectual, sua capacidade de produzir no seu trabalho, sua criatividade, está consumindo, está matando, tem um pezinho lá. Tudo que está destruindo, tudo que está mudando a sua natureza, você tem essa sombra do maligno, né? Aí você foi transportado e você veio para o reino do Filho do seu amor. E no reino do Filho do seu amor se fala outro idioma, o idioma da fé. É outra lógica, é outra maneira de ver. No reino de Deus é tudo ao contrário. Se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último. Os últimos serão os primeiros.
No reino de Deus a lógica é ao contrário. Se você quer ser grande, você tem que ser pequeno. É assim. É esse o idioma da fé, né? Você segue outros padrões. Se você quer ser perdoado, você tem que perdoar. É outro idioma. Você só entende isso, essa lógica, essa maneira de ser, quando você tem ouvidos dados por Deus para ouvir. Diga graças a Deus. Então não é do ouvido natural que estamos falando, é um ouvido que fica não sei onde, lá no espírito, né? Como eu já disse, se não fosse assim, o surdo não ficaria curado, o louco não ficaria curado, não é verdade? Quantos Jesus tirou do cárcere da loucura? Vários, você tem vários exemplos na Bíblia Sagrada. Então ele está falando isso. Quem não tem Jesus, quem não tem aproximação com Jesus, quem não passa, não é transportado do reino, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, não tem essa capacidade de ouvir e entender a linguagem do reino dos céus. Amém? Aí eu vou dizer, às vezes a gente está lá no reino dos céus, mas a gente quer ouvir lá, né, o que é dito no reino das trevas. Como assim, pastor Amit? Às vezes a gente fica curioso, né? Quer saber o que acontece ali, é a curiosidade, a vontade de saber o efeito de certos pecados, de certas coisas. Isso vai contaminando a nossa compreensão das coisas de Deus. Amém? Nós temos que fechar os ouvidos, parar de ouvir coisas que têm a sua origem lá no império das trevas. Má notícia. A Bíblia diz que nós não devemos temer a má notícia, porque a má notícia, ela não ajuda, ela só atrapalha, né? Mas, enfim, voltando aqui, você percebe Jesus explicando isso, que quem não tem a aproximação com Ele, não tem esse encontro com Ele, por menorzinho que seja, você acabou de nascer em Jesus, é isso aí que começa a lhe dar a capacidade de ouvir. Amém? E é por isso, justamente por isso, que é tão difícil, às vezes, o seu familiar ouvir e entender o que você está querendo passar para ele, que Jesus é bom e que ele será o que vai mudar toda a vida daquele familiar, mas ele ouve para você, escuta o que você diz, mas ele não consegue compreender, porque ele ainda não foi alcançado pelo poder da salvação e da transformação. Mas tem uma boa notícia. Aliás, o Evangelho é cheio de boa notícia. O que foi dito para aquele carcereiro? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A transformação da sua família começa em você, quando você crê. Lembra lá do Apocalipse? Aquele que tem ouvidos, ouça. E o que eu disse? Ouvir é dar crédito, que aquilo que você está ouvindo é verdade. E se a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, o que quer dizer isso? Sua casa pode ser salva, seu filho pode ser salvo. Ele não foi criado, gerado para perturbação, amém? Ele foi gerado para ser perfeita herança. Os filhos são herança de quem? E você sabia que toda herança de Deus é perfeita? Então ele não é para ser sua perturbação, mas ele está lá envolvido na droga, ele acabou entrando no mundo do crime, isso me perturba. Isso está acontecendo? Está, mas você tem que declarar o que está vivo no seu coração. A boca fala daquilo que o coração está. Então você vai olhar para aquela situação, Satanás, isso é mentira sua, porque a Bíblia diz que meu filho foi perfeita herança para mim, porque ele é herança do Senhor. Então eu anulo a sua ação. Você tem que agir naquilo que você ouviu e deu crédito. Amém?
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquela mulher lá hemorrágica, ela ouviu. E além de ouvir, ela fez o quê? Ela agiu. Ela tomou atitudes que fizeram a história dela mudar de rumo e ela ficou totalmente curada. Mas por que você consegue agir quando você ouve? Está lá em Romanos. Romanos, o capítulo é o 10 e o versículo é o 17. Quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, também é verdade. Aliás, tudo que está na Bíblia é verdade, tá? Tudo que ele fala é verdade. Eu preciso dele para ter capacidade de ouvir. Eu preciso dele para entender o que eu acabei de ouvir. Ele precisa me ensinar isso. E eu preciso de continuar ouvindo. Amém? Eu não posso parar de ouvir. Romanos 10, 17 também é um versículo muito conhecido. A fé vem, na minha Bíblia está pela pregação, mas na sua Bíblia pode estar pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Na minha Bíblia está, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa, é ouvir o quê? A palavra. É o que Jesus está falando. Para você ouvir a palavra, você tem que ter uma capacidade que eu já lhe dei. Ele está falando com você, não eu, tá? Jesus ele está dizendo para você isso, eu já lhe dei essa capacidade. Agora você tem que fazer o quê? Continuar ouvindo. Ultimamente você tem dado ouvidos a quê? À má notícia? Ao diagnóstico? À crise? Às ofensas de alguém? Ao desprezo de outros? Às vezes a maior ofensa não é nem palavra, é a indiferença. Ser tratado com indiferença é algo que machuca, mas se você ficar olhando para isso, isso vai corroendo a sua fé, isso vai desanimando você. Você ficar olhando para a crise, e ali no bairro fechou a empresa tal, e ali no bairro mandaram um monte de gente embora. Pare de olhar para as circunstâncias, olhe para a palavra de Deus. A fé, ela vai aumentando, ela vai ampliando a sua capacidade, o seu poder de ação, na medida que você vai se envolvendo com essa palavra. Amém? E lembra que eu falei que o reino de Deus, ele é um outro idioma que fala? Eu costumo usar um exemplo, estava até conversando ontem, eu me interesso pelo assunto da Turquia lá, né? Não que eu queira ir para lá, visitar, nada disso. E é um idioma tão diferente que eu falei que parece língua estranha. A lógica do idioma lá é diferente. E a minha família fala, falta do que fazer fogo, né? Mas eu assisto a alguns programinhas lá, de lá mesmo, ao vivo, online, em turco. Parecia um negócio assim do outro mundo. Mas na medida em que o meu ouvido foi acostumando com aquele idioma, eu comecei a perceber algumas palavras. Uma aqui, outra, não falo esse idioma ainda não. É bem difícil. Mas, quando eu ouço aquela palavrinha agora, ela já faz sentido para mim. Por exemplo, merhaba. O que é merhaba, pastor? Olá. Então, se eu ouvir alguém falar merhaba, eu sei que ela está me saudando. Por quê? Porque eu fui acostumando, fui me aproximando daquela linguagem. Amém? Anê é mãe. Então, se eu ouvir alguém gritar anê por lá, eu sei que está chamando a mãe.
Quando você vai aprendendo o idioma, as coisas começam a fazer sentido. Nossa, é difícil falar isso. Um negócio assim, são duas palavras agarradas uma na outra. É obrigado. E por aí vai. Mas por que isso aconteceu? Porque o meu ouvido foi acostumando. Esse humano aqui, né? Lá no nosso ouvido espiritual é muito parecido. Quanto mais eu me envolver com a palavra de Deus, mais eu vou entender o seu idioma. Amém? Mais eu vou entender o significado daquilo. Mais eu vou compreender a lógica de Deus ali, como é que o mundo em Cristo funciona. Ele é diferente lá de trás. O mundo de Deus, o reino de Deus, né, não é firmado em obra, mas é feito da palavra dele. Amém? Tudo que se criou com a palavra dele. Haja luz. O que aconteceu? Houve luz. A palavra de Deus, ela é liberada no mundo espiritual e ela produz efeito no nosso mundo real. Amém? Nós temos que nos envolver mais. À medida que você ouve mais, se envolve mais, a sua fé cresce. A fé vem, e ela vem dessa forma. Ouvindo com os ouvidos que Jesus lhe deu. Amém? Diga graças a Deus. Então, isso é muito simples até. Quanto mais você ouve, mais você vai tendo fé. Mas ouvir a palavra, de novo, sendo um pouco repetitiva, não é só ficar escutando os versículos. Eu tenho a nossa TV na minha casa. Eu gosto do canal da Bíblia. Bacana? Muito bom. Eu deixo lá a Bíblia falando o dia inteiro. Mas você está dando atenção ao que está sendo dito ali o dia inteiro? É coisa beça, hein? Mas às vezes a gente não está. A gente está só ouvindo com esses ouvidos aqui. Se perguntar qual foi o livro que foi lido, você talvez não vá saber dizer. Ah, eu ouvi lá. É que nem aquelas pessoas que têm o costume de deixar na estante o Salmo 91. Mas ler o Salmo 91 mesmo ainda não parou. Ler no sentido assim, de entender o que está colocado ali. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que é isso? O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? Bom, habitar é morar, não é ir lá de vez em quando, né? Bom, habitar no esconderijo do Altíssimo. Então, não é um lugar assim que tem acesso público, né? Todo mundo pode chegar. Não é a casa da sogra, como diz, né? Eu brinco que eu sou sogra, mas minha casa não é assim, não. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é um lugar que eu tenho que me esforçar para entrar, e habitar é ficar ali sempre. Não é de vez em quando, não é só na hora da crise, não é só na hora da doença, não é só na hora da crise conjugal. De vez em quando eu vou lá no abrigo, fico lá, tomo uma sombrinha, depois eu saio, vou viver do jeito que eu quero. Habitar no esconderijo do Altíssimo é algo que é para fazer sempre. O que acontece com aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? A sombra do Onipotente. Deve ser uma sombra grande, hein? Deve ser uma baita sombra, não? Você está lá no meio da praia, aquele sol a pino, você acha uma barraca, aquela sombrinha, você fica ali assim, dá um alívio, não dá? Aquele sol ardido, né? Pastora minha, a senhora é muito frequentadora de praia, hein? Dá para notar, né? Eu sou do Rio. Mas, enfim, não gosto de sol. Gosto do sol lá e eu aqui. A sombra do Onipotente descansará. Isso é dar ouvidos, você está entendendo? Você pega o versículo e você começa a se colocar nele. Então, eu tenho que estar sempre dentro do esconderijo para poder achar descanso na sombra. Amém? Não é qualquer sombra, é a sombra do Onipotente, é uma sombra grande, espaçosa, sempre cabe mais um.
quando se entra pela porta que é Jesus. Amém? Ixi, viraria uma mensagem isso aqui, vamos voltar para cá. Então não é ouvir de qualquer forma, é dando atenção. Mas, como eu disse, dar ouvidos é algo que você tem que dar crédito àquilo que está sendo dito. Então você está ouvindo, Deus está falando no seu coração, o coração está ficando incomodado. Qual o passo seguinte? Crer. Crer é dar crédito, amém? Tomar aquilo como verdade, como algo que precisa ser feito. E é aí que às vezes a gente falha. A gente deixa para depois. Não, agora não, Senhor. Agora não, né? Deus fala lá, se bater na face, você tem que virar a outra. Não, virar a outra agora não, está doendo ainda aquela face. Quando parar de doer, eu viro. É isso? Não. Tem que ser uma coisa pronta, né? A gente tem que ser pronto para obedecer. E às vezes a gente é tardio. Jesus chegou lá para o paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. Então, ele fez o quê? Imediatamente embrulhou a cama e andou. Tem gente que não, que fica esperando. Não, daqui a pouco eu embrulho. Daqui a pouco eu pego a cama, daqui a pouco eu ando. Não, é agora, né? A gente tem que ser pronto. Vamos a Isaías. Para você ser pronto para obedecer, você tem que querer obedecer. Amém? Você tem que querer o resultado tanto quanto você quer realizá-lo. Às vezes a gente só quer o resultado, a gente não quer realizar o que tem que fazer. Exemplo, posso usar esse exemplo que eu vivo brigando com a balança. Regime, né? Ah, eu quero o resultado, quero perder 50 quilos em meia hora. Levei 55 anos para chegar onde estou e quero que em meia hora tudo se reverta. Tá bom, mas você vai ter que fazer umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali. Ah, depois eu faço, segunda-feira eu começo. Não é assim que a gente pensa? Segunda-feira eu começo. Mas você não quer o resultado? Quero. Mas você tem que tomar a iniciativa, né? Você tem que tomar atitude, não é verdade? Senão você vai viver eternamente brigando com a balança. Isaías fala, a gente está aqui brincando, mas é algo muito sério, tá? Isaías fala muito sobre isso. Capítulo é o 1º, versículo é o 19. Também é um versículo muito conhecido. Você tem que querer tanto quanto você tem que querer agir. Quem achou, diga graças a Deus. Aleluia. Mas, perdão, não tem mais, eu li o versículo embaixo. Versículo 19. Se quiserdes, só isso? E me ouvirdes. Então são as duas coisas. Eu tenho que querer o resultado. Eu quero a minha família na presença de Deus. Eu quero o meu marido no altar de Deus, sendo lavado pelo sangue do Cordeiro, porque o dia que Jesus chamar a igreja, quero ter a alegria, a felicidade, a satisfação de subir eu e ele. Amém? É um desejo bom? Claro. Você tem que querer a salvação da sua família. Mas para isso, você tem que também ouvir. E aí lá na carta de Pedro, eu sempre dou esse exemplo, lá na carta de Pedro, o Pedro fala assim: vós mulheres, sede submissa a vosso próprio marido. A palavra submissa já dá arrepio numa meia dúzia, né? Mas está lá. E o Pedro fala: vós mulheres, sede submissa a vossos maridos. Para quê? Se algum deles não obedece à palavra de Deus, o que acontece com ele?
é lançado no fogo do inferno? Não. Para que algum deles, que não obedece à palavra de Deus, seja ganho, sem palavra alguma. Mas você não quer. Você não dá ouvido a essa parte. Não, pastora Mirth, eu sou empoderada. Negócio de marido da ordem, isso é da época da senhora. Eu estou no meio do caminho, pessoal. Eu nem sou da geração Amélia. Lembra da Amélia? Falei disso ontem. Amélia, que era mulher de verdade, da música. A música famosa, né? Achava bonito não ter o que comer, diz a canção. E quando via o marido contrariado, dizia, benzinho, que se há de fazer? Essa é a Amélia lá da música. Eu estou no meio do caminho, eu nem estou lá e nem estou hoje nessas modalidades aí, né, anitas, que tem outra forma de encarar os relacionamentos, né? Deixar elas para lá. Nós temos que estar na palavra de Deus. Lembra que eu falei que Deus tem outra lógica? Para o seu marido ser ganho, ser conquistado ao Evangelho, talvez você precise rever algumas coisas que você esteja fazendo. Eu não estou dizendo que você tem culpa dele ser como é, não, tá? Por favor. O que eu estou dizendo é que você pode colaborar. Amém? A mulher lá hemorrágica, ela foi atraída a Jesus, por quê? Porque ela ouviu a fama de Jesus. Qual é a fama de Jesus que você está colocando na sua casa? Isso é importante. Então o apóstolo Pedro fala isso. Mas nesse mesmo capítulo, ele fala com os maridos também. Fique calma. Fique calma, Deus não é machista. Ele ama tanto a esposa, quanto o marido, quanto os filhos, quanto os pais. Amém? Aí ele chega lá no finalzinho, lá no versículo 7, fala, maridos, vós igualmente, você tem que ter o mesmo cuidado. Coabitai com elas com entendimento. Dando honra, é um vaso mais frágil. Aí as mulheres, frágil nada, eu sou empoderada. Eu não gosto dessa expressão. Ou, você tem características que são femininas, não é verdade? E os homens têm características que são masculinas. É disso que está sendo dito. Você tem que respeitar as características da sua esposa. Olha lá, vocês são herdeiros da mesma graça. Vocês vão para o mesmo céu. E você tem que fazer isso, ô maridão. Por quê? Para que a sua oração não fique interrompida. Então está lá. Se quiserdes, você quer o resultado, você quer uma transformação em casa. E ouvir, você tem que dar ouvido à instrução. Amém? Diga graças a Deus. Só que às vezes a gente quer o resultado, mas a gente não quer dar ouvidos à instrução. Versículo 19 de novo. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus dá instruções, mas você não quer dar ouvidos a essas instruções. Não é verdade? A Bíblia diz, Jesus Cristo te dá saúde. Você ouve o tempo todo o Evangelho sendo pregado, mostrando que Jesus curava os enfermos, expulsava os demônios, né? Perdoava pecados, transformou a história de vida de muita gente, mas na hora de tomar posse da bênção tem um negócio que segura você. O quê? Vou contar um caso. Muitos anos atrás, eu fui a uma cidade. E lá naquela cidade tinha um grupinho da melhor idade, das senhoras. E esse grupinho era cuidado por uma senhora que foi curada de surdez, inclusive. Curada através do programa de televisão. Ela foi curada de surdez e de alcoolismo. E essa senhorinha era fogo puro, sabe? Poder, oração, animada. Ela queria passar para as outras esse Jesus que cura, que dá saúde, que prospera. Ela era animadíssima. E ela chegava para mim, pastora Mirth, estou até desanimada. O que foi, minha irmã? Eu falo que Jesus cura, elas não mexem nem a sobrancelha.
elas não se animam, elas não reagem. Eu não estou entendendo. Quem que não quer ficar curado? Ela falava comigo. Passou um tempo, ela veio falar comigo de novo. Pastora Mir, entendi. Então me explica, porque eu quero também entender. Se elas ficarem curadas, elas não vão mais precisar ir ao médico. É, verdade. Se elas não precisarem mais ir ao médico, o filho para de visitar, porque ele visita no dia que ele vai levar na consulta. Olha que coisa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Era importante para aquela senhorinha a visita do filho, não era? Toda mãe gosta de ser visitada pelos seus filhos. Nenhum problema com relação a visitar. Porém, por algum motivo, não sei se o filho morava em outra cidade, não sei se o filho tinha uma profissão que os horários eram atrapalhados. Tem gente que tem esses problemas, né, de escala e tal. Então, o dia que o filho ia visitar era o dia que ele ia levar a mãe na consulta médica. E na mente dela, se ela não tivesse que ir ao médico, ela não ia ter a visita. Então, às vezes, a pessoa não quer a cura. Ela mesma não se dá conta disso. Mas, às vezes, ela não quer a cura. Então, ela ouviu, creu que era verdade, mas ela não quis. Não, eu prefiro continuar com esse problema. Dentro dessa mesma situação, às vezes a pessoa tem uma enfermidade e aquela enfermidade traz para ela um benefício financeiro. E é daquele benefício financeiro que está sustentando ali o seu orçamento doméstico. E aí ela fica curada daquela doença, daquele mal, daquela incapacitação e tal. E aí o correto é o quê quando a pessoa fica livre da doença? Trabalhar. Ir lá no órgão do Estado e dizer, olha, eu não preciso mais desse benefício, porque Jesus me curou. Agora eu estou firme e forte, não é verdade? Isso não acontece, pessoal? Mas, nos dias de hoje, né? Vai que eu não consigo o trabalho. Então, às vezes, a pessoa, sem perceber, sem se dar conta, ela prefere ficar com a enfermidade. Porque se ela se livrar da enfermidade, ela vai, na mente dela, né, achar que vai perder a segurança de um benefício. Nós estamos falando de situações reais, de situações difíceis, mas que são necessárias a ação de Deus na vida da pessoa, para ela ter condição de tomar a decisão. Amém? E por aí vai, pessoal. Às vezes a pessoa está lá num relacionamento, como se diz hoje em dia, fugiu a palavra, comunhão estável, né? É quando um casal coabita, né? Como se casado fosse. Está lá, o casal tem filhos, alguns até já têm netos, mas é uma relação estável, porque falta o quê? A certidão de casamento, né? Mas às vezes o casal se mantém naquela relação estável, por quê? Porque se ela oficializar o seu estado civil, ela perde uma pensão, um benefício. Mas precisa corrigir, não precisa? Será que Deus não prosperaria? Hein? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Será que Deus iria lhe dar uma instrução? E essa instrução, ao invés de te levar para os pastos verdejantes, essa instrução te levaria para o vale dos ossos secos? Eu acho que não, né? Deus, ele é pleno. Aquele que começou a boa obra, ele é capaz de terminar. É lógico que ele vai te dar a capacidade de trabalhar novamente, voltar para o mercado de trabalho, fazer você ser produtivo, amém? E independente da idade que você está. Pode ser novinho, como pode ser mais antiguinho. A Bíblia diz que os velhos teriam sonhos. Às vezes você sonha aí de ter o seu negócio, né? Não tem idade para isso.
O poder de Deus atua o tempo todo, com todo mundo. Amém? Mas você tem que querer aquele resultado, aquela bênção, e tem que estar disposto a dar ouvidos ao que Deus instruir. Amém? Diga graças a Deus. Então, voltando lá à mulher hemorrágica, tudo aconteceu por quê? Porque ela ouviu, ela deu ouvidos. Lá no coração dela veio uma instrução: se tão somente eu tocar. Ah, isso é verdade, então eu vou lá, eu vou tocar. E ela foi, tocou, e o que aconteceu? Saiu de Jesus virtude, e aquela virtude fez o quê? Curou da hemorragia. No seu caso é a mesma coisa. Eu citei aqui alguns exemplos de situações reais, que podem realmente acontecer. Mas quando você tem a instrução da palavra, Deus, Ele te dá a capacidade, a coragem, a força, o ânimo, a fé, a ousadia, tudo que precisar para você tomar aquela atitude. Quando é palavra de Deus, quando é a palavra da pastora Mir, você esquece. É mero palpite. Ah, eu não acho nada. Nem tenho que achar nada. O que faz a sua fé crescer, o que faz ela ficar forte é a palavra de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Nós vamos fazer uma oração agora. E nós vamos tomar posse daquilo que Deus despertou no seu coração. Eu tenho certeza que Ele falou com você. Amém? Há uma virtude aqui presente por causa do nome de Jesus, né? E essa virtude, esse poder foi trabalhando em você. Talvez você não esteja enquadrado em nenhum exemplo aqui que foi dito, mas Deus fez você lembrar de alguma coisa. Ah, eu estou precisando perdoar alguém. Mas se eu perdoar, ela vai achar que o que ela fez comigo não teve importância. E aí você fica agarrado na mágoa, achando que isso vai valorizar seu sofrimento. Pare com essa mágoa agora, em nome de Jesus. Amém? Enquanto você olha para o passado, você não avança. Você não vai para frente, você está olhando para o que foi feito, foi dito, foi falado. Põe o sangue do cordeiro ali para lavar aquela situação. Jesus, a pessoa fez o que ela fez, não foi bobagem, foi grave, machucou, doeu, tal, mas eu quero ficar livre desse negócio agora, eu quero resolver isso agora. Isso é querer o resultado e ouvir a instrução. Deus, Ele está instruindo você, pare com isso agora. Você fica revivendo, rememorando. Isso só faz uma coisa, doer em você. Mágoa só dói em quem tem. Não dói em quem é o alvo. A pessoa não sente nada. Você que está ficando aí com úlcera, com taquicardia, com insônia, por causa desse episódio, esquece isso. Diga, eu vou conseguir. Em nome de Jesus. Amém? Deus, Ele falou com você, Ele está dando instrução para um monte de gente. É no casamento, é no trabalho, é na relação profissional, comercial, sei lá, mas dê ouvidos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aquilo que foi tocado no seu coração enquanto se pregava, é a instrução que Deus está lhe dando. Dê ouvidos, seja sábio. Amém? Vamos ficar de pé em o nome de Jesus. Se havia algo que prendia você a amar a doença, parece bobagem, mas você vai ficar livre disso hoje em nome de Jesus. E o filho não vai lhe visitar só por causa de consulta, ele tem amor por você. Vai que acontecer alguma coisa, um mal entendido, esse mal entendido vai ser destruído agora em nome de Jesus. Deus, Ele é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele quer paz na sua casa, seu trabalho, sua vida, sua mente. Amém? Diga graças a Deus então, feche seus olhos. Nós cantamos aleluia, vamos cantar de novo, porque sim,
Deus é santo, Deus é poderoso, e a virtude dele está aqui, o poder dele está à sua disposição. Dê ouvidos, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, o que o Espírito de Deus lhe disse. Dê ouvidos, creia, porque Ele é a verdade. Aleluia, aleluia. Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Eu quero ouvir a sua voz. É a tua congregação cantando, Senhor. Esse é o coral de Cristo. Aleluia. Santo, santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Erga as suas mãos e diga: Santo, Ele é santo, santo é o Senhor Deus, é o Senhor Deus, poderoso, digno, digno tu és, digno tu és de todo louvor. Santo, santo é o Senhor Deus, é o Senhor Deus, poderoso, digno tu és, digno tu és, digno tu és de todo louvor. Nosso Deus maravilhoso, nós ouvimos o som da sua voz. Nós vimos que o Senhor nos deu a capacidade de compreender, e nós agora queremos, ó Pai, queremos que o Senhor venha tocar em cada pessoa que aqui está, ó Deus. Ó virtude de Deus, venha sobre essa pessoa agora, vai tocando do alto da cabeça até a planta dos pés, ó Deus. E aqueles pensamentos que estavam aprisionando esta mulher, num pensamento de abandonar marido, filho, trabalho, era o desespero, era uma opressão contínua na mente, não deixava dormir. Oh Deus, vai destruindo isso agora. Era o pensamento de morte na vida desse homem, era o pensamento de pôr fim no sofrimento de todo mundo. Ele se considera a vergonha da família, e para a vergonha da família acabar, ele tem que desaparecer. Espírito da morte, sai da mente desse homem, sai da mente desse jovem. Espírito do vício, acabou. A palavra de Deus chegou, e aonde a palavra de Deus chega, é a obra da criação que se inicia. E agora seja criada em você uma nova mente, um novo coração. Em o nome de Jesus, ó Deus, vai passando com esse poder agora no físico dela. É aquele sistema nervoso que está abalado, descompensado, é a síndrome do pânico, é a crise de ansiedade que toma conta no meio da rua, faz a pessoa desmaiar até, faz a pessoa ter tontura, ela no carro, ela sua frio, ela treme, síndrome do pânico, transtorno, sai daí agora, saia em nome de Jesus. Oh, virtude de Deus, seja liberada agora sobre cada pessoa. É esse diagnóstico que ameaça, porque ela teve caso na família, porque ela é a quinta geração, sexta, oitava, não importa. Deus, paralise agora essa doença familiar, essa síndrome familiar, essa crise renal, esse problema no pulmão, essa crise estomacal, esse problema respiratório, sanguíneo. Poder de Deus vai derrubando, vai destruindo, vai arrancando as algemas, vai destruindo as cadeias. É esse relacionamento
que está sendo construído com a chantagem emocional, com a ameaça. Seja livre, minha irmã, seja livre, meu irmão, agora, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oria dereba chore cantarabalaia, turia sereba tore cantarebria. Fique curada agora. Sai doença, sai dor, sai das articulações dela, sai do tornozelo, sai nódulo de Norton desse pé, em o nome de Jesus. O poder de Deus vai queimando, vai queimando. O Senhor é um fogo consumidor, vai destruindo esse cisto, esse quisto, vai destruindo, ó Deus, esse vírus, essa virose, essa bactéria, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Espírito de opressão, sai, sai, sai. O poder de Deus venha, poder de Deus venha. Nós queremos, nós aceitamos a tua palavra, nós queremos o teu nome. Toca agora, Senhor, em o nome de Jesus. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor Deus, é o Senhor Deus, poderoso, digno tu és, digno tu és, oh, digno, digno tu és, de todo louvor. Santo, 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 ah, é o Senhor, é o Senhor Deus, poderoso, Ele é digno, digno tu és, digno tu és, de todo louvor. Ele é santo. Levante suas mãos em adoração ao verdadeiro Deus. Hoje você ouviu e hoje você também entendeu. O que a palavra de Deus falou com você é o seguinte: se aproxima dele, toca. Toca, porque sairá virtude, e essa virtude vai curar, vai sarar todas as feridas internas e externas. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se prepara para o melhor que você vai começar a comer a partir de hoje. Levante suas mãos em adoração ao verdadeiro Deus e clame a grandeza dele para você. Diga para ele: eu creio que hoje eu toco nas tuas vestes e eu saro. Oh, somente quem sabe que Deus está aqui, levante suas mãos e adora ele, dizendo: ele é santo. Espírito Santo, entra nos corações nessa manhã. Levanta o teu povo, que é um povo vencedor, que é um povo de fé, que é um povo, meu Deus, que não foge da batalha, que vence, que enfrenta as dificuldades e sai vitorioso. Assim como Davi, ao ver que os filisteus vinham, ele orava ao Senhor e Deus falava: vai, porque eu te farei vencer. E quando ele orava e Deus falava: não vai, espera, eu direi o tempo certo.
É assim que é Deus com você, comigo, com todos nós. É assim que o Senhor é com todo o Rio Grande do Sul, com você, com a sua casa, com a sua família. Em nome de Jesus, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você pode dizer aleluia para Ele? Aleluia, louvado seja. Você está louvando. Todas as vezes que você falar aleluia, você está dizendo louvado seja o nome do Senhor. Então diga aleluia. É isso, igreja do Senhor, fazendo a obra para Ele. Meu Deus, essa manhã é manhã de cura, é manhã de libertação, é manhã de verdade, é manhã de poder, é manhã de resposta. Aleluia, 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 aleluia. Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Sinta Ele te abraçar nessa manhã, deixa Ele te abraçar e cuidar de você. Senhor Deus poderoso, digno tu és, digno tu és. Amém. Com suas mãos aos céus, levante suas mãos e diga: louvado seja o nome do nosso Senhor. E hoje eu saio com a virtude de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir? Pode aplaudir que Ele merece, é para a glória de Deus. Amém. Quem crê que hoje você foi abençoado? Você está sendo abençoado. Você é abençoado todos os dias? Todos os dias, 24 horas por dia, de noite e de dia, de manhã, de madrugada, a bênção está sobre você. Mas por quê? Porque você ouviu, veio e recebeu. E Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, na entrada e na saída. Amém, gente? E Deus é bom, não é? É maravilhoso. Então dá um sorriso e pode aplaudir a Jesus, pode ser, Ele merece. Povo de Deus, Deus abençoe a todos de casa. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga.